Olá, querido, tudo bem? Que bom ter você conosco aqui novamente no nosso canal sobre ser um cristão. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido aí a inscrever-se aí embaixo, ativar o sininho e nos apoie aqui com esse canal que estamos falando sobre a realidade da vida cristã. Hoje eu quero pensar com você sobre a realidade da igreja, mas eu quero falar sobre a igreja pequena e a igreja grande. Quais são os prós da igreja pequena, quais são os prós da igreja grande e também as suas possibilidades de problemas, já que você tem aqui mundos diferentes de certa forma, a realidade diferente, não vou usar a palavra mundos, né? Realidades diferentes, pensando na igreja pequena e na igreja grande. Bom, eu já fiz parte de uma igreja grande, hoje eu faço parte de uma igreja que eu considero pequena. Eu vou até falar aqui baseado na ideia do que seria uma igreja pequena. Eu estou falando de uma igreja até 100, 150 pessoas, então não é uma igreja média ainda, é uma igreja ali que todo mundo se conhece de certa forma. Uma igreja média, talvez a gente está falando aí de um público de 150 pessoas até 500 pessoas. Uma igreja grande de 500 pessoas até 1.000, 1.500 pessoas. E uma super igreja acima de 1.500 pessoas, porque aí você já tem uma estrutura extremamente maior do que essas outras igrejas que eu citei. Inclusive, aqui já para começar falando desse comentário das igrejas, eu quero te recomendar o livro Igreja Tô Fora, do pastor Ricardo Agreste, ele que é pastor na Chácara Primavera, tá? O pastor Ricardo Agreste, nesse livro, ele vai abordar do ideal de uma igreja. E se você me perguntasse, pastor Lucas, o que eu devo fazer? Eu devo ser de uma igreja grande ou de uma igreja pequena? Na verdade, você tem que ser de uma igreja saudável, tá bom? Dá para uma igreja grande que entrega muito, e a gente vai falar dos prós, estar longe do ideal de Deus. Como dá para uma igreja pequena, que tem outros prós diferentes da grande, também estar longe do ideal de Deus. Esteja numa igreja mais próxima da Bíblia. Esteja numa igreja em que a liderança dela e que os pastores dela são homens centrados na palavra de Deus, com uma teologia bíblica coerente, preocupados com a educação bíblica do seu povo, preocupados com a seriedade da vida espiritual do seu povo. Pastores que zelam pelas pessoas das quais eles têm em sua comunidade. Seja parte de uma igreja que é saudável em relações, uma igreja que não faz acepção de pessoas, uma igreja que não é partidária, não tem vários grupos, mas é uma igreja que ela trabalha para ser um corpo só. Pastor, você está falando, quer dizer que se uma igreja tiver vários grupos, ela não é um corpo só? Não é isso. Mas uma igreja de fato, ela pode ter vários grupos e eles não se conversarem. Eles não serem de fato um corpo. E eu estou falando de uma igreja que busca viver em uniformidade. Tá? Inclusive, nesse vídeo meu, a música que eu vou deixar no link da bio é Corpo e Família, uma música que eu acredito muito se falando do ideal de igreja. Corpo e família. É isso que a igreja tem que ser para você. É o que a igreja deve ser para mim. E se as nossas igrejas não proporcionam isso, de fato nós precisamos repensar o que é ser igreja. Mas bom, trabalhando com o tempo que eu tenho, que é limitado aqui de 7 a 10 minutos, que é a nossa proposta, vamos voltar para as questões dos prós e contras da igreja pequena em relação à igreja grande. Bom, quero te falar que a igreja pequena ela tem um pró que eu gosto muito, que é de fato todos se conhecerem. Hoje eu sou de uma igreja, primeira igreja batista em Vila Joaniza, e a gente está numa realidade ali de um pouco mais de 60 membros e a gente vai ter uma frequência aí de 60 a 100 pessoas, né? Quando você tem uma igreja desse tamanho, você consegue conhecer todo mundo, adolescentes, jovens, adultos, idosos, crianças. Você consegue de fato cultivar uma igreja num ambiente mais familiar, tá? Mais íntimo, mais próximo. Isso eu gosto muito. E eu falo como alguém que veio de uma igreja média para grande e eu senti essa diferença. E aí eu tô falando muito da minha experiência. Inclusive, você que teve uma experiência de repente ser de uma igreja pequena e foi para uma grande, nos conte também aí nos comentários o que foi de positivo para você isso,
Ou de repente, o que você sentiu falta em relação à igreja pequena? Nos conte nos comentários, isso é legal. Essa troca, né? O objetivo desse vídeo é fazer você pensar sobre a realidade da igreja pequena e da igreja grande. Mas eu vivi isso. Para mim foi interessante essa diferença da igreja grande para a igreja pequena. Na igreja grande, a gente tem uma realidade de, por ser muitos, você tem um pouco mais de dificuldade de cultivar essa ideia de família e todos se conhecerem, como acontece na igreja pequena. Então, nesse caso, eu daria um ponto para a igreja pequena como sendo mais fácil de cultivar isso, tá? Não que a igreja grande não consiga, ela consegue, mas a estrutura dela talvez exija mais programação dela para ela conseguir alcançar isso, que é essa familiaridade que a igreja pequena consegue, tá bom? Outra questão, agora vamos falar de estrutura. A igreja grande entrega uma estrutura muito melhor que a igreja pequena, e aí já damos um ponto positivo para a questão da igreja grande. Você consegue ter uma estrutura, uma igreja linda, imponente, com ar-condicionado, com bancos almofadados, com muitas salas prontas, com uma sala para área infantil, com muita estrutura muito bem acabada, com brinquedos para as crianças. Você consegue ter materiais de excelente qualidade, independente do preço, para os professores das salas, além de você ter muito mais professores para as salas do que você vai ter na realidade da igreja pequena. Porque na igreja pequena, a verdade, e se você faz parte de uma igreja pequena, você sabe disso, a realidade é que a gente, como a gente vai dizer no futebol, a gente corre na linha lateral, a gente cruza para dentro da área, a gente corre para a área para cabecear e tentar fazer o gol. Então você precisa fazer um pouco de tudo, tá? Isso acontece muito na igreja pequena. Na igreja grande você vai ter muitas pessoas servindo em muitos ministérios. Então você vai ter uma estrutura de louvor muito melhor, ou pelo menos deveria ter, né? Aí depende muito de como a igreja está se gerindo. Mas financeiramente e até nos recursos humanos lá é maior, tá? Então esse é o lado positivo de uma estrutura de uma igreja grande. Em contrapartida, eu quero trazer um lado positivo da igreja pequena, que por você ter menos recursos humanos, na igreja pequena, apesar dos recursos materiais, na igreja pequena, por você ter menos recursos humanos, você consegue exercer os seus dons. Digamos que você tem 5 dons aproximadamente para se exercer aí no corpo de Cristo, na igreja. Na igreja pequena, a chance de você conseguir exercer todos os seus 5 dons é muito grande, porque existe uma demanda e uma necessidade nos ministérios e nas atividades eclesiásticas muito grande. Em contrapartida, na igreja grande, de repente, alguns dos seus dons você não vai conseguir exercer por não ter espaço ou por já ter muitas pessoas fazendo determinada atividade. O que não é ruim, você pode acabar focando em outros ministérios, mas eu vejo como algo positivo para a igreja pequena, tá bom? Então, são mais diferenças aí também nessa questão dos recursos. Quero mais uma vez te convidar, você que tem experiência com igrejas grandes e pequenas, aproveite nesse vídeo aí nos comentários, nos compartilhe um pouco do que você pensa. Nem toda igreja grande ela é ruim, na verdade tem excelentes igrejas grandes, tem igrejas grandes que são um sonho de igreja para muitas pessoas. Mas a gente também tem igrejas pequenas que são excelentes, que funcionam super bem, onde você tem pastores sérios, onde você tem homens de Deus ali vivendo numa comunidade de fé, numa família da fé muito saudável. Então a igreja pequena pode ser uma excelente alternativa para você. No final, o que importa é como está a disposição do seu coração, na igreja grande ou na igreja pequena. Se o teu coração ele está disposto a ser servido na igreja grande, você só vai sentar no banco lá, vai ver as pessoas usando os seus dons, seus chamados, as suas vocações, e você vai ficar lá parado sem fazer nada, porque você é o crente que quer o melhor prato de comida para você. Mas você não quer ser garçom, você não quer ser cozinheiro, você não quer se dispor para trabalhar nesse grande restaurante. Se você é um crente cliente, você na verdade é um problema. Você na verdade é um problema. Porque na verdade Deus nos chamou para sermos crentes servos. Crente que não serve, não serve. E não serve nem na igreja pequena e nem na igreja grande. Tá?
Agora, se você não é o seu caso, você não é um crente cliente, você é um crente servo, você vai ter muito para servir na igreja pequena e talvez exercer todos os seus dons, mas você também vai ter muito para servir na igreja grande, tá bom? No entanto, encontre o lugar onde Deus te quer e sirva e dê o melhor nesse local. Mais uma vez quero relembrar o que recomendei para você, falando sobre a igreja grande e pequena. Te recomendei o livro do Ricardo Agreste, Igreja Tô Fora, vai falar da Igreja de Cristo ideal. Estou te recomendando a música Corpo e Família. Nos vemos em mais vídeos nesse canal. Que Deus te abençoe. E se esse conteúdo está sendo uma bênção para você, compartilhe para outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas através desse conteúdo. Tchau!